paz do Senhor, querida juventude, é com muita alegria, mais um domingo aqui estamos para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje iremos tratar de um assunto bastante importante, importantíssimo dentro do estudo escatológico das últimas coisas. Hoje a lição é a lição de número 9. E mais um domingo o Senhor tem nos permitido estar aqui. Hoje, dia 28 de novembro de 2021. Eu gostaria de convidar a você que está acompanhando esta lição. Se você é nosso querido, amado aluno assíduo da EBD, ou você que é visitante, que está nos visitando aí, gostaria de convidá-lo desde já a se inscrever em nosso canal, a curtir os nossos vídeos, comentar os nossos vídeos. E você, querido aluno, querido jovem, compartilhe esta aula, compartilhe o link desta aula para os seus amigos, seus familiares, porque a lição é uma lição tremenda hoje, essa lição 9. Eu acredito que você tem estudado durante a semana esta lição, creio que você está atento ao que vai ser falado aqui nesta manhã. Então vamos lá? Fazer uma oração antes de iniciar. Feche os seus olhos, curva a sua fronte comigo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um dia na tua presença, por mais uma escola bíblica dominical. Deus, que esta lição dos jovens venha alcançar toda a nossa igreja, toda a nossa vizinhança, todos os nossos amigos. Senhor, Deus abençoe cada jovem, ó Deus, que agora está ouvindo, ó Deus, esta voz, que está acompanhando este vídeo, que está acompanhando esta aula, que eles venham ser ricamente abençoados, ó Deus. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia e o auxílio do teu Espírito Santo para falar a tua palavra aos corações e que o Espírito do Senhor tenha liberdade. Assim eu oro e agradeço-te em nome de Jesus. Amém. Bem, lição 9, o tema da nossa lição hoje é o retorno triunfal de Cristo. O retorno triunfal de Cristo. O nosso texto do dia está lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A síntese da nossa lição diz assim: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará todas as coisas que foram perdidas com a queda. Nós temos a nossa agenda de leitura semanal. Acredito que você acompanhou durante a semana, junto com o seu devocional bíblico, de segunda a sábado, todos os versículos aqui que o nosso autor, Reinaldo Odilon, colocou aqui na nossa lição, faz jus e faz referência ao tema da nossa lição, que é sobre o retorno triunfal de Jesus. Eu não vou me ater aqui, aos textos são muitos, mas se você não fez, volte lá e faça, para a glória do Senhor. O nosso texto bíblico, eu gostaria que você, que está acompanhando a nossa lição, abra a sua Bíblia. O texto está em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11 ao 16. O nosso devocional, para ficar mais fácil para nossos irmãos, é a página 1425. 1425. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que texto poderoso, né, meus irmãos? Me lembra aquele louvor que o coral canta: olhos como chama de fogo, cabelos mais brancos do que a lã, no seu peito um cinto de ouro. Nas suas mãos estão escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua coxa assim está escrito. As suas mãos estão marcadas e as suas vestes salpicadas de sangue. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o desejado das nações, o querido nosso Senhor e Salvador. Nós iremos mais à frente entrar um pouco nesse texto da nossa leitura do texto bíblico, que faz relação a esse tema, que é o retorno triunfal de Cristo. Nós vamos, ao longo da nossa lição, mostrar para você o que é o retorno triunfal de Cristo. Também quero explicar para vocês o propósito desse retorno triunfal. E eu também, com muita graça, com muito amor, com a ajuda do Espírito Santo, quero também fazer que você venha entender que haverá uma intervenção de Deus, uma intervenção divina plena na história do mundo, na história da humanidade, na história das nações. É necessário essa intervenção. A todo tempo Deus está mostrando a sua graça, a sua bondade. E através da sua palavra Ele convoca os seus santos. Vocês têm percebido como está caminhando este mundo? Esta pandemia que veio é apenas um estopim. É como se fosse um pequeno iceberg. Porque por trás disso, por baixo de tudo isto, há coisas muito piores para acontecer. Não queira o melhor desta terra, não queira o melhor vindo deste mundo. Porque o mundo jaz no maligno, esse sistema do mundo não tem nada de bom para nos oferecer. O único que tem algo bom, poderoso para nos oferecer se chama Jesus Cristo. Esse que as nações irão um dia dizer: quem é Ele? Quem é Ele? No retorno triunfal, aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que aceitaram o regime do anticristo, que aceitaram em suas testas ou em sua mão o sinal, a marca da besta, aqueles que rejeitaram o ensino de Deus, os que se dizem ateus, humanistas, os homens que menosprezam as Escrituras e a palavra do Senhor, um dia irão conhecer, irão ver, e eles desesperadamente irão se lamentar, porque está na palavra. A introdução da nossa lição nos leva aí a Atos, capítulo 1. Quando lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 9 ao 12, nós vemos a ascensão de Jesus, a subida de Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras e ele estava dando os últimos ensinos para os seus discípulos. Após Jesus ter ressuscitado no terceiro dia após a sua crucificação, ou seja, foi crucificado na sexta, ressuscitou no domingo. Após ele ressuscitar, ele apareceu para vários dos seus discípulos, vários dos seus seguidores, apareceu para mulheres, apareceu para todos os seus discípulos. Em várias ocasiões,
A Bíblia diz que ele ficou por cerca de 40 dias ainda aqui nesta terra. E antes que ele subisse, foi lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava subindo ao céu, e os seus discípulos vendo aquela cena, em seguida aparecem-lhes 2 anjos. E os 2 anjos dizem para os discípulos: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esta ênfase ocorre também em Zacarias, do capítulo 14, quando ele fala sobre esse retorno de Jesus. Nós devemos entender e distinguir o retorno de Cristo em glória e o arrebatamento. Nós vemos na terceira lição, você acompanhou, a professora Cristina que ensinou-nos aqui sobre este tema, é totalmente diferente o arrebatamento para o retorno triunfal de Cristo em glória. É diferente. Muitas pessoas confundem isso aí. Mas para nós, que somos pré-tribulacionistas, que adotamos a teologia pentecostal e professamos a doutrina e a confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Eu vou usar aqui a nossa declaração de fé para você entender melhor o que eu estou dizendo. Quando em Zacarias 14, verso 4, esse profeta profetizou sobre esta vinda poderosa de Jesus Cristo, aqui na introdução nós vemos que esta volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo. Enquanto que o arrebatamento é um rapto, o arrebatamento é ser retirado bruscamente, com força. Vou voltar um pouquinho lá na lição de número 3, para que você entenda melhor. A lição de número 3, lá no questionário da lição de número 3, diz assim, que a palavra grega para arrebatamento é harpazor, ou arpazor, com H. Ela aparece 14 vezes no Novo Testamento e significa retirada brusca, ou seja, remover ou arrebatar-se repentinamente. Por isso, usa-se a palavra um rapto, um roubo, um saque. Por isso que é tratada de a volta de Jesus Cristo como um ladrão, repentinamente, bruscamente. Nós já falamos isto, tanto na primeira lição quanto na terceira lição. Já foi dado, como está em Mateus 11, verso 12, Mateus 12, verso 29, falando sobre este roubo, sobre este saque. Depois você lê. A palavra arrebatamento, ela significa uma retirada sobrenatural, a retirada e saída da igreja aqui desta terra. O Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário. A primeira vinda de Cristo, ele veio e sofreu por nós, viveu a vida de humilhação, não precisava dele sofrer tudo isto, mas por amor ele fez isto a nós. Ele escolheu os cravos, ele escolheu-nos, ele escolheu amar-nos. Ele se entregou por nós, ele se entregou por nós. Esta é a verdade. Jesus Cristo, ele veio, deixou seu trono de glória e fez-se humilde à forma de servo. E a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. A esperança nossa, a ressurreição dos mortos. Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo e confessam como seu único e suficiente Salvador, a morte não é o fim. Depois da morte, seguirá-nos, irmãos, para aqueles que morreram em Cristo, a ressurreição. Quando Jesus voltar, que tocar e soar a trombeta, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E por que nas nuvens? Porque Jesus vai voltar e para nós existem 2 fases nesta volta de Cristo. 2 fases na segunda vinda de Cristo. Como eu já disse, a primeira vinda ele veio e morreu por nós
e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Mas não nos deixou órfãos, enviou o seu Santo Espírito, Paracletos, outro da mesma natureza. Jesus enviou o seu Santo Espírito para que pudesse estar conosco e nos ajudasse, nos auxiliasse. Oh, que promessa gloriosa foi Jesus ter enviado o seu Espírito. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito que com as nuvens ele voltará, todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Referência à profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 4, referência ao sofrimento de Jesus, onde João disse, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, os seus não acreditaram, não receberam Jesus Cristo, o Messias. Os judeus, a maioria dos judeus que não creram em Jesus Cristo, a maioria deles aguardam ainda o Messias. E o Messias, ele já veio para eles. Eles não entenderam, crucificaram. Aí a salvação gloriosa de Deus foi estendida a todos. E Jesus veio justamente para isto, para unir-nos em um só povo, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Fazer um só povo, a igreja, a eleita, um povo real, um sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido. Jesus, quando ele falou que esse povo real, adquirido, essa nação santa, essa geração eleita, era para os judeus, mas os judeus menosprezaram e desprezaram tamanha salvação em Cristo Jesus. E ainda, meus irmãos, muitos ainda estão aguardando a manifestação do Messias prometido. Quando Jesus veio, eles não entenderam e menosprezaram. Mas todos quantos recebem agora Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus lhes deram o poder de serem chamados filhos dele. E a graça alcançou a todos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos séculos de sofrimento têm passado esta nação. Muitas humilhações passam os judeus. Eles ainda irão passar por muitas humilhações, muitos sofrimentos. Mas desde 1948, que foi reconhecido como nação, você vê constantes guerras são levantadas contra aquele povo. Mas aquele povo não é destruído. Deus ainda vai restaurar aquele povo. Deus ainda vai resgatar os remanescentes que se arrependerão. Eles ainda irão clamar pelo Messias. Pasme vocês, que muitos deles irão acreditar no anticristo. Está para ele se manifestar. Quando ele se manifestar, meus irmãos, muitos dos judeus irão acreditar. Mas quando, depois desse período de 3 anos e meio de bonança, virá repentina perseguição, quando colocar-se uma estátua da besta no templo do Senhor em Jerusalém, aí os israelitas cairão a ficha e verão que aquele é o falso profeta, é o anticristo. E aí ainda terá um tempo de sofrimento, não somente para os israelitas, mas aqueles que não foram arrebatados na primeira fase da vinda de Cristo. E esses irão sofrer, assim como o povo judeu. Irão sofrer e irão ter que pagar com a vida muitos deles. E aí é onde entraremos com esta lição agora. Quando eles verem tamanha destruição, todas as nações cercando a Israel, num grande evento, numa grande batalha, que será chamada de Gog e Magog, Armagedon. Alguns dizem que é um lugar, outros dizem que é o nome da batalha. A batalha que está no Apocalipse do Armagedon. Nesta batalha, onde o texto de Apocalipse 19 nos revela
esse Messias, esse que triunfante virá em glória. Perceba que na primeira fase da vinda de Jesus, é o que está lá no primeiro ponto, que é o tema do primeiro ponto é o que é o retorno triunfal de Cristo. É aqui que você tem que matar a charada. Há um texto de Tito, capítulo 2 e versículo 13, que você mata a charada aqui, o tema da nossa lição. Paulo ele fala lá para a igreja, assim ó, Tito 2 e verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam? Vou ler de novo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. São dois eventos distintos. Dois eventos distintos. É isso mesmo. Essa aguardada, bem-aventurada esperança é a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus agora e dos crentes que estão aqui servindo ao Senhor em espírito e em verdade, aonde cumprir-se a palavra de 1 Tessalonicenses quando o soar da trombeta. E perceba comigo que nesta primeira fase da vinda de Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz que esse evento acontecerá em um piscar de olhos. O piscar de olhos. Piscar de olhos. Cerca de pouco menos de 7 milésimos de segundos é um piscar de olhos. É um evento muito rápido. Assim será o rapto, a retirada brusca, o arrebatamento de Mateus 25, verso 6, onde Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível. Por isso que faz alusão a esta volta de Jesus como ladrão, que será repentina. Por isso que fala para estar vigilante, estar sempre atento. Em todos os textos que Jesus vai falar sobre a sua volta, ele fala para estar vigilante, estar atento. Ele usa parábolas, ele usa termos que nos remete a sua volta brusca, repentina. Se você olhar as parábolas das bodas, a parábola das 10 virgens, a parábola também, meus amados irmãos, que Jesus está voltando e de forma repentina ele vai resgatar os seus agora. Por que esta forma repentina? Por que Deus não se revela logo de imediato? Deus está trabalhando em oculto. Deus tem a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar. É imprescindível atentarmos que Deus é um Deus todo-poderoso. Ele não vai perguntar para mim o que ele tem que fazer. Ele não vai perguntar para mim ou para você o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. Deus ele já sabe de todas as coisas, senão não seria Deus. A palavra de Deus, ela está aqui para nos guiar, não para nos confundir. Entenda muito bem, a palavra está aqui para nos guiar. Então esta aguardada, bem-aventurada esperança é para nós. Preferimos subir agora do que ficar aqui, porque aqueles que ficarem aqui, infelizmente, sofrerão os ais, a grande tribulação. A taça da ira de Deus, os ais, as trombetas. Então será um período difícil de servir a Jesus. Terá que entregar e pagar com a vida para servir a Jesus naquele período. E o Espírito Santo também do Senhor não estará aqui para convencê-lo. Será um período para o povo judeu, especificamente para eles,
Mas aqueles que ficaram aqui ainda haverá esperança. Não se desespere, mas terá que ser com própria vida, com o próprio sangue, porque muitos serão mártires e virão da grande tribulação. Então, esta distinção que a lição nos faz aqui é bem claro em Tito 2, verso 13. A bem-aventurada esperança é o arrebatamento da igreja, é a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é o retorno triunfal. Por que ele aparecerá em grande glória e apresentará a Deus? Por causa que chegará um dia que Deus irá se revelar a todo o mundo. Todo mundo. Num abrir e piscar de olhos é a questão do arrebatamento. Agora todo olho o verá, de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7, é a volta gloriosa de Jesus. E esta segunda fase da vinda de Jesus Cristo, nesta volta gloriosa, acontecerá logo depois da grande tribulação. É depois da grande tribulação que acontecerá. Então, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro. 2 eventos distintos, existem 2 fases, como eu já disse. A primeira fase é o arrebatamento, onde será um rapto na terra. Mateus, capítulo 25, verso 6, onde no abrir e piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 51, é um rapto, onde o Senhor virá como ladrão, Mateus 24, verso 42 ao 44. Agora, a manifestação e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda fase da sua volta aqui na terra. Então, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e aonde se cumpre que todas as tribos da terra se lamentarão. Então, para deixar claro, o retorno triunfal de Cristo sucederá ao arrebatamento, sucederá o tribunal de Cristo, como nós já vimos nas lições, sucederá as bodas do Cordeiro, nós já passamos por essas lições, e ocorrerá esta vinda triunfal de Cristo, quando? Ocorrerá quando, junto a outros eventos escatológicos. Que eventos escatológicos são estes? Como eu disse, guerra do Armagedon, julgamento das nações, e, por fim, a instauração do milênio, do reino de Cristo aqui na terra. Né? Entretanto, muitas pessoas que são pós-tribulacionistas discordam disto, discordam desta vinda de Cristo em glória, mas a Bíblia ela fala acerca da volta de Jesus Cristo em glória. E existem inúmeras passagens, eu poderia ficar aqui a lição toda falando sobre essas passagens bíblicas. Isaías, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Atos, Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Judas, Apocalipse. São muitos textos escriturísticos que falam sobre esta volta triunfal de Jesus Cristo. A grande tribulação, meus irmãos. Nós não podemos nós não podemos pensar que agora estamos já na grande tribulação. É claro e evidente que a igreja terá que ser retirada daqui. Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, se a igreja do Senhor Jesus Cristo não for retirada daqui, nenhuma carne se salvaria. Esta é a grande verdade. Jesus ainda está preservando o remanescente. Por que a Bíblia falaria de uma vinda, então, gloriosa, para que todo olho vê, e de uma vinda como rápido, como um ladrão? É claro, é evidente nas Escrituras que há 2 fases da vinda de Jesus Cristo. É claro e evidente estas passagens bíblicas.
Na segunda fase da vinda de Cristo, acontecerá em um ambiente bastante conturbado, um ambiente de guerra. Perceba, Jesus veio, arrebatou sua igreja. A igreja está reinando com Cristo lá no céu, num lugar com Cristo no céu. Esse lugar onde estará com Cristo se dará o tribunal de Cristo, dos galardões, após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Logo ao final das bodas do Cordeiro, está para se iniciar uma grande guerra aqui na terra, porque os que ficaram aqui na terra passarão pelo período de 7 anos da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio será um período de maravilhosa paz, maravilhosa bondade, um reino ecumenista que une todos os povos. Não é isso que está caminhando o mundo atual? A união de todas as nações, as organizações unidas, um domínio mundial, as formas de pagamento sendo controladas, a internet viabilizando melhorar e ajudar as pessoas, mas é como se fosse um controle mundial. As reduções populacionais, as formas de governos com casas luxuosas, condomínios, lugares fechados, essa distribuição de rendas entre os povos, uma paz mundial, um reino que governará e agradará a todos por um período de 3 anos e meio. Mas a partir depois dos 3 anos e meio, se começará uma perseguição ferrenha, principalmente aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem a Cristo. É onde haverá um tempo de muitas mortes, muita perseguição. Tudo isso já está mostrando como será a grande tribulação. Essa perseguição que existe em muitos países hoje, isso alcançará níveis mundiais. Hoje, em nosso país, as perseguições são ideológicas, pela mente, perseguições nos ensinos. Então, futuramente essa perseguição será como é na Nigéria, como é na Coreia do Norte, como é na China, em Cuba, onde os governos lá querem dominar tudo, querem controlar tudo. O governo de anticristo agirá assim. E se servirem a Deus, servirem a Cristo, vai ter que pagar com uma vida. Israel, irmãos, estará na iminência de ser destruído. Quando Israel estiver para ser destruído, porque os judeus não irão adorar a imagem da besta e não quererão a besta, acontecerá um evento completamente distinto do arrebatamento, que será instantâneo. Haverá a morte súbita de muitas pessoas. Muitas pessoas. O Senhor, enquanto isso, virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Neste momento que o Senhor vir, com poder e grande glória, virá com os seus escolhidos. Com os seus escolhidos, juntamente com os seus escolhidos. Essa certeza desta vinda de Jesus com poder e grande glória trará a esperança para o mundo inteiro. Um dia será completamente, realmente seguro. Quando o reino milenar for instaurado aqui, vai dar um vislumbre do que será eternamente esta terra, quando ela será restaurada. Hoje, o mundo está completamente se tornando um lugar difícil para se viver. A falta de segurança, a criminalidade, a falta de amor, a violência. Mas um dia isso tudo irá acabar. Deus irá restaurar. Nós iremos desfrutar da mesma glória e harmonia que havia no Éden, no qual habitará a justiça.
todos seremos felizes eternamente com o Senhor, porque não haverá mais o mal. A trindade satânica será julgada, Satanás será lançado no lago de fogo. Os maus serão julgados no grande juízo do trono branco. O Senhor, nosso sublime Salvador, instalará o seu reino eternamente e derrotará os inimigos com o sopro da sua boca. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao verso 16 que nós lemos, mostra Jesus, o fiel verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Ele retornará à terra num cavalo branco que simboliza a realeza, com roupas brancas salpicadas de sangue, que é símbolo da pureza, do martírio. Seus olhos flamejantes, que é símbolo do juízo. Na sua coxa estará escrito e no manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, símbolo de poder e de autoridade de Jesus Cristo. Então é a oportunidade em que o Senhor conduzirá a sua esposa, a sua igreja vitoriosa, juntamente com os anjos. Jesus virá, no versículo 14, juntamente com a igreja vitoriosa, os santos, miríades de miríades, para salvar Israel do extermínio. Logo após, ele realizará o julgamento das nações e restaurará o reino de Israel, iniciando um novo tempo com um milênio, quando Jerusalém se tornará capital mundial, onde todos aceitarão Deus, a justiça de Deus prevalecerá nesse período milenial. E iremos comparecer todos os anos em Jerusalém para servir ao Senhor. Observe, meus irmãos, que nesta volta gloriosa de Jesus Cristo, não será uma guerra propriamente dita do bem contra o mal, mas é do mal contra Israel. A guerra maior será contra Israel. Um juízo de Deus sobre Israel. Mas Israel, aqueles remanescentes, serão resgatados pelo Senhor. O mal se voltará todo contra Israel, quererá destruir a nação judaica, mas haverá uma repentina salvação nesse retorno glorioso do Senhor. Nesta segunda fase, o versículo de Judas, no capítulo 1, versículo 14, fala que nessa ocasião o Senhor não virá sozinho, mas virá com miríades de miríades dos seus santos. Olha o que está escrito na nossa declaração de fé acerca da vinda de Cristo em glória. Esse acontecimento é anunciado desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo foi anunciado isso. Judas, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Isso é a palavra de Deus, está na Bíblia. Então, desde o princípio do mundo, isso já estava nos planos de Deus. Não pegamos Deus de surpresa, porque Ele é Deus, Ele já sabe de todas as coisas. O Senhor virá com milhares dos seus santos. Então, nesse retorno, desta vinda de Cristo em glória, Ele virá com os seus anjos e com os seus santos. Uma coisa interessante, no terceiro tópico do primeiro ponto da nossa lição, quando fala desta volta triunfal de Jesus Cristo, fala que após o momento das bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar ímpios, nações. Aí faz alusão novamente ao casamento judaico. Vocês lembram da lição que falou sobre as bodas do Cordeiro? E foi apresentado como é que funciona o casamento judaico, 3 fases. Em uma das fases do casamento judaico é apresentar a noiva ao mundo. Jesus Cristo, quando Ele vier, Ele vai vir com seus miríades, de seus santos, para mostrar ao mundo realmente que a igreja do Senhor é poderosa, a igreja do Senhor é vitoriosa, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e não destruiria, porque Jesus vai apresentar a sua noiva, a sua igreja a este mundo.
o mundo realmente vai conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que estará juntamente com ele para julgar os maus, os ímpios, os perversos. Olha que lindo, olha que tremendo isso, meus irmãos. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, ao que Ele diz, fazer o que Ele faz, porque Ele irá escolher entre os 4 cantos da terra, Ele vai enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra para levar os seus escolhidos. Ei, você que está ouvindo aí e assistindo esta lição, você é um escolhido do Senhor, permaneça fiel ao Senhor, porque você vai vir juntamente com Ele para ser apresentado a este mundo. Hoje, meus irmãos, infelizmente, muitas igrejas perderam a identidade, não crerem mais na palavra, muitos até nem creem mais na volta de Jesus Cristo. Infelizmente, existem muitas igrejas, mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo será apresentada a este mundo. Aqueles que permaneceram fiéis à sua palavra e a Jesus Cristo, virá com o Senhor. Esse emprego de miríades dos santos faz-nos alusão ao significado de inumerável. Esta palavra miríades, do grego, significa miriás, isto é, uma multidão incontável. Serão muitos os que serão salvos. A Bíblia diz, meus amados, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, que o Senhor, quando Ele raptar aqui da terra, Ele vai retirar os santos, juntamente com os ressuscitados durante o arrebatamento. E isso é para confortar o nosso coração, meus irmãos. Isso é para nos confortar. Isso é para nos alegrar, para que nós venhamos ser irrepreensíveis em santidade diante do nosso Senhor Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Na nossa declaração de fé também fala que a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que também é chamada de vinda de glória, ou retorno triunfal de Jesus, será visível, diferente da primeira fase da sua vinda, será visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Isso ocorrerá, meus irmãos, para quê? Para que seja restaurado o trono de Davi, como está lá em Zacarias capítulo 18, versículos de 8 ao 10, que diz assim: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É a grande Gog, Magog, a grande Armagedon. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, porque eles irão clamar, irão suplicar por Jesus. Aleluia! E olharão para ele quando ele vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com seus miríades santos, os anjos olharão para o Senhor como aquele que traspassaram, olharão para o Senhor como aquele que o prantearam, como que pranteiam por um unigênito, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ama a Israel, que ama ao seu povo, que ama a nós e ama a sua igreja. O Senhor restaurará este trono de Davi novamente. Jerusalém será novamente a capital da adoração.
quererão destruir Jerusalém, todos se voltarão contra Jerusalém, mas no ápice desta guerra, desta luta, o Senhor se manifestará com poder e grande glória, onde todo olho o verá e se lamentarão. Aleluia, glória ao Jesus. O anjo Gabriel anunciou a Maria, mãe de Jesus, que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinaria eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, como está em Lucas 1, verso 32 e 33. Então, irmãos, significa que a libertação do povo de Israel será feita pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus libertará o seu povo, libertará dos seus opressores, como está em Zacarias capítulo 14, versículo 3 e versículo 4. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Olha, nós lemos a introdução, quando a introdução falou assim: durante a ascensão de Jesus, ele subiu no monte das oliveiras, e aí o anjo, os dois anjos que apareceram aos discípulos, o mesmo Senhor que vocês verem subir, recebendo-se no céu, assim para o céu como vistes ir, ele voltará a pisar naquele mesmo lugar, como está escrito aqui em Zacarias capítulo 14, estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Quando ele então tocar nos montes das oliveiras, será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E nesta peleja o Senhor livrará a Israel. Com o sopro da sua boca destruirá o anticristo e o falso profeta. Nesta vinda o Senhor Jesus Cristo fará isto, derrotará a besta e o falso profeta, como está em Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 21, que diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram à sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes. Então o Senhor Jesus virá, libertará o seu povo Israel. Nesta vinda derrotará a besta, o falso profeta, e fará o julgamento contra as nações ímpias que estavam contra Israel e contra Deus, como está em Mateus 25, verso 31 e 32. Mova-se as nações e subam-se ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Joel 3, verso 12, e Mateus 25, 31 e 32 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Aí ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Percebam então que Jesus virá, apartará uns dos outros, apartará aqueles que rejeitaram ao Senhor, as nações irão julgar, ele irá julgar as nações. E ele colocará os seus apóstolos para reinarem durante o período de 1000 anos, neste mundo que ele irá restaurar a paz. E aí então ele aprisionará Satanás por 1000 anos, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e verso 3. Ele, Jesus Cristo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás.
Então, dentro da trindade satânica, o dragão, a antiga serpente e o diabo, que é Satanás, é a mesma pessoa. A besta e o falso profeta é o anticristo, é diferente. Então, esses serão julgados juntamente com as nações, e Satanás será preso por 1000 anos. E ele não vai ter mais poder para enganar as nações até que esses 1000 anos se acabem. Então, daí em diante será implantado o reino de Cristo, o reino de justiça e o reino de paz. Glória a Deus, meus irmãos. Que tremenda esta lição. Então, para isto Jesus virá, com esses propósitos na sua segunda vinda, cumprir as profecias, está na palavra, tudo isto que eu te falei aqui está na Bíblia, citei os textos bíblicos, vai se cumprir estas profecias. Ele salvará os israelitas remanescentes que se arrependerem durante o período da grande tribulação. E então julgará ali, derrotando o anticristo e o falso profeta na grande batalha do Armagedon, pelo sopro da sua boca irá destruí-los. E Satanás irá prendê-lo, que é o diabo, a antiga serpente e dragão, por 1000 anos. Por isso ele vem para apresentar a sua igreja ao mundo, para junto com a sua igreja reinar aqui 1000 anos. Por isso ele virá gloriosamente, agora não virá mais na surdina, não virá mais como ladrão, agora ele virá poderoso, como disse em Apocalipse 19, o fiel verdadeiro, assentado sobre o cavalo branco, aleluia, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, meus amados, nesta segunda fase também fará uma coisa muito maravilhosa, que será, além de apresentar a igreja a este mundo, os santos, ele também irá destruir todos os conceitos e argumentos humanistas deste século. Os ateístas, os blasfemos, os satanistas, as religiões pós-cristãs, os religiosos, os falsos, os incrédulos, os abomináveis, todos esses também que duvidaram da existência de Deus, que não crerem na palavra do Senhor, todos esses homens serão convencidos quando virem o Senhor com poder e grande glória vindo nas nuvens do céu, juntamente com a sua igreja. Todo olho verá a sua glória, verá ele, sentirá o impacto constrangedor da sua presença poderosa. Nenhum arrogante, nenhum humanista, secularista, ateísta, blasfemo, incrédulo, nenhum subsistirá diante do Senhor, nem mesmo o falso profeta e o anticristo, nenhum deles, nenhum irá subsistir. É importante você entender que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela jamais passará. Acontecerá, tudo acontecerá. Creia na palavra do Senhor, creia no que Jesus Cristo disse. Ele vai vir intervir neste mundo, e Ele interfere quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele tem o poder para interferir na minha vida, na sua vida. Permita que Ele faça a sua vontade nos nossos corações. É necessário, irmãos, vocês entenderem que quando Jesus for julgar, nesse período aqui, logo após a grande tribulação, quando vier elevada mortandade na guerra do Armagedon, nesse julgamento das nações aqui, ele vai julgar nações que foram contra Israel durante o período da grande tribulação. Não vai ser o juízo final que ele julgará todas as pessoas. Ele irá julgar as nações. Por isso que muitas nações ficarão sob o juízo de Deus. Muitos serão destruídos. Aqueles que não forem destruídos, que permanecerem, poderão gozar de um período de 1000 anos de paz, de alegria, de bondade ainda do Senhor. Porque Satanás será preso por esse período e depois ainda será solto para enganar. O diabo, ele não desiste, meus irmãos. Se tem uma coisa que ele faz ferrenhamente
todo tempo é tentar destruir a nossa fé, colocar dúvida nos nossos corações, é querer confundir a nossa mente. Por isso nós precisamos do Espírito do Senhor. Um ensino desse, uma palavra dessa, só é pelo Espírito Santo para absorvermos. Só é através de uma consagração diante de Deus para entender e aceitar pela fé a palavra do Senhor. Porque o diabo, ele é sorrateiro, ele é sutil. Por isso as nações comparecerão diante do Senhor, serão julgados. O propósito deste juízo é determinar quem será poupado, quem se ingressará no reino milenar. Outros serão desarraigados, por isso que fala da separação das ovelhas, dos bodes. E após este julgamento das nações, vai começar o reino milenar. O reino milenar, que é o período de 1000 anos. E a base deste juízo é a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus. A maneira que trataram Israel. A maneira que agiram contra Israel. Essas nações serão julgadas por Deus. Deus é amor, mas também é um fogo abrasador. O reino do céu, meus irmãos, ele está dentro de nós. Mas quando o reino milenar for instaurado, nós veremos o reino e pegaremos e viveremos ele. Hoje ele é invisível dentro de nós. Mas quando vier Jesus e instaurar o reino milenar, ele será visível para todos nós. E neste dia, neste tempo, vai se cumprir o que está no hino da nossa harpa cristã, o hino 3. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu espero que esta lição tenha falado ao seu coração. Eu espero que esta palavra, a palavra do Senhor, tenha muito falado ao seu coração. Eu gostaria de concluir esta lição. E enquanto eu concluo esta lição, se você tiver alguma dúvida, chame-nos no chat aí, meus irmãos. Chame os professores, converse conosco no particular também. Pode mandar também as dúvidas para o grupo do WhatsApp e nós iremos avaliar as perguntas e também ajudar os nossos irmãos, porque esse é um assunto que gera muitas dúvidas mesmo, mas através do Espírito Santo clamamos humildemente e pedimos a Deus a revelação da sua palavra para juntos podermos caminhar. Então, enquanto eu concluo esta lição, eu gostaria que você fizesse o uso das chaves Pix, PicPay e da conta que aparece aqui no final do nosso vídeo. Enquanto eu concluo, possa fazer o uso destas chaves para abençoar a obra do Senhor, para continuar no ar esta EBD, para que possa continuar alcançando vidas. Mais uma vez, reforço o pedido para você compartilhar esta lição para as pessoas, evangelize as pessoas, leve a elas o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, use a internet para o bem e faça o uso também das redes sociais suas para a glória de Deus. Então, oferte com amor, com alegria e compartilhe também com graça e com bondade a palavra do Senhor. Meus irmãos, a volta gloriosa do Senhor encerrará a história do mundo atual, trará repercussão decisiva sobre o mal. O anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. Em relação às nações, eles serão julgados. Elas serão julgadas. Haverá o estabelecimento de uma teocracia no mundo, pois o Senhor será rei sobre toda a terra. Que maravilha! O Senhor restaurará todas as coisas. O Senhor encerrará a humanidade em perfeita harmonia, em perfeita paz e eternamente viveremos com o Senhor. Tenha em mente, irmãos, a mesma esperança que tinha Dimas, aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Quando aquele ladrão, arrependido e chorando, disse para Jesus: lembra-te de mim
quando vieres no teu reino. Ó, que bênção. Vou ler de novo. Lucas 23 e verso 42. Olha o que Dimas falou. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vamos orar? Senhor, te agradeço, ó Pai, por esta lição. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra fale melhor aos corações de cada jovem, de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Nos abençoe ricamente, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia de nós. Cada pessoa que estará ouvindo esta aula, Senhor. Deus, que ele não tenha dúvidas no seu coração que o Senhor Jesus Cristo voltará. O Senhor arrebatará o seu povo. Voltará brevemente com poder e grande glória juntamente com os seus santos. Trará restauração a este mundo e trará, aleluia, salvação a Israel. Destruirá a trindade satânica, prenderá Satanás, por fim, no final de tudo, julgará todos no grande juízo e lançará todos os maus, perversos, idólatras, abomináveis, efeminados, adúlteros, todos aqueles que praticaram mal e fugiram da verdade no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. Deus, tem misericórdia de nós. Eu oro assim e peço que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família.